na minha lua de mel, eu fui pro Chile. Consegui fazer essa viagem. Tudo bem que a gente gastou muito mais na viagem do que em festa. A gente nem ia fazer, mas enfim, isso é uma história para um outro dia. E lá a gente estava conversando e aí, de repente, uma pessoa conta, eu não lembro exatamente quem, mas contou que lá no Chile eles não tiveram um período ditatorial, eles tiveram vários períodos de ditadura. Vários. Pelo menos 5. Então, assim, a gente teve... sabia não, só sabia do Pinochet. A gente teve um só. Eu ia falar Pinochet. Lá teve mais. Historicamente, eles foram colonizados assim como a gente, mas bem antes da gente, pelos espanhóis, etc, etc. Chegaram do outro lado, né? Eles têm uma história um pouco diferente da nossa, mas com similaridades. E a fala daquela pessoa me chamou muita atenção, porque ele disse assim, hoje a gente tá dando certo, naquela época, eu sei que, enfim, desafios acontecem em todos os lugares, mas porque as pessoas escolheram ter políticos que servissem ao povo e não que o povo servisse a eles. E quando o político não servia ao povo, ele era substituído. Então, isso foi um negócio... E não é na matança que a substituição aconteceu. Reconheci seu olhar. Ele fez uma cara do eita, matou todo mundo. Matou todo mundo. Não foi isso. Não, mas esse pensamento, que ainda é muito imaturo aqui. Porque... Não, mas não é imaturo. Na verdade, na minha opinião, tá maturado já. Porque... eles sempre pensam que ainda vai vir um salvador aí que vai fazer tudo por eles. Mas quando você escuta assim, por exemplo, nossa, mas esse governo, não sei o quê. Tudo igual. O Estado. Mas nossa, eles são representantes do povo. A pessoa esquece que ela que escolheu. Que o Estado Algumas, né? não é um ser. O Estado não é uma pessoa. O governo não é uma pessoa. A gente colocou o cara lá, pô. Não é? Porque é um negócio que é falado tantas vezes e tantas. É que a gente escolheu esse desafio da nossa vida. Que o Estado virou alguém. Daí, mas, pô, quando é que vão resolver? Uhum. Vão resolver quem? O Estado não. Quem tem que resolver é o fulano de tal que faz parte... Você quer aumentar o buraco? A gente vai aumentar o buraco analítico. Vamos lá. Nossa, a gente começou longe ainda, a gente tá agora, mas tudo bem. Mas tudo bem, gente. Vamos falar disso. Tá certo. Entramos, porque faz parte. Isso também é um desafio, né? Sim, agora, vamos lá. A gente tem a primeira geração populacional com QI menor que a anterior. Mas isso não é de propósito? Se é de propósito ou não, não sei. Mas o ponto é, qual é a consequência disso? Grave, porque é uma população que, apesar de acelerado o raciocínio devido às telas, não é um acelero, travei nessa palavra hoje, né, gente? Eu acho que é isso aí mesmo. É a nova palavra do dicionário. Nova palavra do dicionário Aurélio, que não existe mais físico, eu acho. Será que tem ainda? Acelero. Dicionário. Fala aí, vou ter que ver aqui. Mas assim, apesar dessa aceleração que as telas trazem em alguns níveis de pensamento, não há uma profundidade cognitiva, a complexidade de pensamento diminuiu. Então a gente tem a perda radical do raciocínio científico. E isso é grave. Porque já aí não tinha muito incentivo também, né? Vamos concordar que já não tinha. É uma consequência, e aí agora tá pior. Né? E aí, então, a gente tem analfabetismo funcional, já tá há muitos anos sendo falado. Desde que eu era escola, na época da escola já falava disso. Hoje a gente está vendo isso em um nível muito maior. Por quê? Porque a gente tem uma população que não é incentivada a estudar, não é incentivada a ter um uso consciente do seu dinheiro, é incentivada a ter um consumismo desenfreado, endividado. O problema não é consumir, gente, o problema é você consumir errado. Consumir não é ruim, porque isso gera emprego. O problema é você consumir de uma forma ao ponto que você gera prejuízo também. E aí é onde a gente tem essa falha de consciência financeira. E aí a gente tem também um estudo, que a última vez que eu tive contato com ele foi em 2017. Existe um estudo que é feito em vários países em que eles analisam
o quanto que a população é consciente em relação à corrupção do governo. Em 2015, em extremo lava-jato sendo falado, estava em decadência aqui no Brasil. As pessoas não tinham mais consciência ou não respondiam conscientemente reconhecer que aquilo era um absurdo. Que aquilo era um absurdo da Que corrupção. estranho. E aí ele coloca no estudo, eles acharam aquilo estranho também, né, nesse estudo, e eles falam, olha, isso pode ser uma consequência de diversos fatores, uma desigualdade educacional, etc., mas também pode ser porque esse assunto é tão intensamente longe da realidade das pessoas, elas não levam isso como uma responsabilidade delas, que elas simplesmente deixam pra lá. Ah, tá falando disso de novo? Ah, de novo, então tá bom. E aí, esse desinteresse daquilo que é política, daquilo que é social, se agrava. E aí a gente tem esse rombo, que são pessoas que não entendem de política, sabem repetir apenas informações de vídeos de internet, não têm compreensão de pensamentos político-filosóficos e muito menos econômico, e aí quer propagar uma única ideia como solução, e não vai ser. De novo, se eu coloco só um peso na balança, não vai fazer diferença nenhuma. Então, enquanto a gente continuar a pensar em dividir política em lateralidades e não trabalhar de uma forma conjuntiva, mesmo que tenhamos diferenças e opiniões diferentes e perspectivas diferentes, a gente vai continuar nesse lugar. Porque a gente escolhe se desintegrar. Assim como os times não conseguem hoje nem ficar no mesmo estádio. Porque vão se matar. Ali é só uma representação do que vai acontecer. Já acontece, na verdade, né? Politicamente falando. Dividir para conquistar, todos perdem nesse caso, né? Porque não é um dividir para conquistar com o mesmo propósito. Então, é dividir para conquistar nesse na caso, individualidade. todos perdem na individualidade. Porque, assim, sinceramente, cara, você chegar lá no mercado e aí você vai comprar uma coisa, você paga 3 coisas, dá R$200, por exemplo. É revoltante. E aí você tem um convívio, às vezes, de pessoas do seu ciclo ali, que fala, tá tudo certo com o país porque o meu lado ganhou. Irmão, cara, isso pra mim, assim, a gente respeita e tudo, mas, pô, é inacreditável, cara. É inacreditável. A ignorância. Você não consegue ver que você tá pagando o preço, mas porque você ganhou dentro do que você acredita ali, fielmente, você não tem uma análise crítica porque você segue a ideologia, né? Você fala assim, não, tá tudo certo. Tá tudo certo isso aqui, você tá errado, tá tudo certo. Do meu lado, você tá errado. Cara, isso pra mim é muito triste, porque é óbvio, né? A pessoa, ela tá sofrendo igual eu tô sofrendo, como todos nós estamos sofrendo, quem tá assistindo tá pagando caro em todas as coisas, mas ela não dá o braço a torcer. E ela vive pela ideologia dela. Então vamos costurar tudo isso daqui que a gente falou, né? A gente começou falando... Eu tô bugadaço. Aí a gente começou... E aí, aí dá até pra vincular com o que a gente começou, porque o que ela fez já era desafio na minha vida. O que essas pessoas fizeram. E só pra deixar claro pra todo mundo, eu não tenho pessoal, né? A minha vida ganha, tá? Eu também passo por problema, eu xingo no trânsito, eu tenho dificuldades, eu às vezes não consigo ter um bom gerenciamento emocional, às vezes nem percepção emocional, às vezes eu consigo ter, por quê? Porque somos humanos. É bom deixar claro também que se o outro lado ganhasse também não ia garantir nenhum das coisas que se estariam boas ou não, mas assim, cara,